Vamos ministrar aqui a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 38. Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 38. Mateus 22, versículo 37 e o versículo 38. Diz assim: E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos para o versículo 40 também. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Nós vamos entrar aqui numa série de mensagens a partir do domingo que vem sobre o Espírito Santo. A importância do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E é algo que Deus colocou em nosso coração. E o cristão, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque o cristão que é cheio do Espírito Santo, irmãos, e da presença do Espírito Santo, ele é um cristão alegre, é um cristão vivo, é um cristão que é compromissado, é um cristão que vai estar firme em seus caminhos e em seu propósito. É um cristão que eu sei que não vai se abalar com qualquer movimento. E é muito importante que nós não, nesses tempos difíceis de agora, comodismos, né, cheios de coisas terríveis que está vindo por aí, principalmente com esse governo, né, cheio de modas diabólicas, né, contra a família, contra as crianças. Então nós temos que estar preparados e cheios do Espírito Santo. Porque o cristão que é cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não se abala. O cristão que é cheio do Espírito Santo, ele não perde a fé. O cristão que é cheio do Espírito Santo, ele é mais resistente às perseguições. Sabia disso? Eu, nesse mês, lendo o livro de Atos e estudando o livro de Atos, vendo a importância dos apóstolos que foram cheios do Espírito Santo, suportando todas as dores, perseguições, mas é porque eles foram cheios do Espírito Santo. Por isso eles aguentaram, suportaram todas as dificuldades e as barreiras que eles enfrentaram. Porque até então, antes deles serem cheios, eles estavam com medos, eles estavam apavorados e eles estavam escondidos. Mas a partir do momento que eles foram cheios e que o Espírito Santo foi derramado sobre eles,
eles eram outras pessoas, valentes, dispostos a sofrer pelo Evangelho, dispostos a pregar o Evangelho e a sofrer todos os tipos de perseguições. Então, eu entendi, irmãos, que o cristão, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas antes de nós entrarmos nesta série de mensagens sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo, sobre a importância do Espírito Santo, eu vim falar sobre compromisso neste domingo. E o tema da mensagem é: cristão, você tem compromisso? Essa é a mensagem de hoje. Esse é o tema da mensagem de hoje. O cristão autêntico, ele é obediente e é aquele que assume os compromissos fundamentais com a palavra de Deus em sua carreira espiritual. Esse é o verdadeiro cristão. Ele assume o seu compromisso fundamental com a palavra de Deus. Existem muitos compromissos que o cristão deve assumir, e sem ele será impossível o exercício de uma vida honesta e de bom testemunho diante de uma geração corrompida como essa. Então nós temos que, na realidade, termos compromisso com a palavra, compromisso com Deus, compromisso com o seu reino. Isso é muito importante, porque se nós não formos um cristão comprometido com a palavra, com o reino, nós não temos condição de viver numa geração corrompida como essa. Assumir compromisso é dar a sua palavra como garantia, assumir a responsabilidade de abrigar-se. Espiritualmente, irmãos, uma pessoa se compromete com Deus quando ela, diante da igreja e do mundo, assume o compromisso e a obediência às Escrituras Sagradas. Então eu e você assumimos um compromisso com Deus quando nós decidimos a obedecer às Escrituras Sagradas, o que está escrito na palavra de Deus. E quando uma pessoa duvida do que está escrito na palavra de Deus, ela está sendo uma pessoa rebelde. Ela está sendo uma pessoa que está duvidando de Deus. Então nós temos que ter o compromisso de ser obediente à palavra de Deus sem duvidar. E o que eu vejo de cristão desviando, irmãos, por causa desses falsos profetas de internet, colocando em dúvida as Escrituras Sagradas, porque agora descobriram uma criptografia do nome de Jesus, que não é Jesus e que não é isso, e agora no hebraico e aramaico, e vai inventando um monte de besteira e de babosagem, irmãos. E vai falando e pronto, irmãos. Deus é Deus e pronto, e acabou. E ele tem vários nomes. E Jesus é Jesus, Emanuel. E vai falando, e aqui é isso, irmãos. Então tem gente que quer complicar demais as coisas. Jesus pregava simples demais, porém com profundidade. Então tem muita gente aí querendo colocar em xeque, em dúvida, as Escrituras Sagradas, tentando desviar o povo. E a Bíblia mesmo diz: aquele que acrescentar, irmãos,
ou tirar do que já está escrito aqui, acabou. Eu creio no que está escrito e acabou, irmãos. Aí tem gente que às vezes fica, não, mas aqui a baleia, não sei o que, não pode comer um ser humano. Se falar que foi Jonas que engoliu uma baleia, eu creio que foi Jonas que engoliu a baleia. Eu não duvido do poder de Deus. Milagre não é para se explicar. É porque o mar vermelho ou o mar que abre tem uma época. Eu não quero saber, irmão. Se a palavra de Deus diz que o mar se abriu quando Moisés ergueu o cajado, o mar se abriu e eles passou de pé enxuto. Aí eles querem ficar tentando com, né? Eu tenho um compromisso, irmãos, diante de Deus, de acreditar nas Escrituras fielmente. E tudo que está escrito aqui, eu creio de uma forma, olha, sem duvidar. Então o cristão ele tem que ter um compromisso de crer nas Escrituras, sem duvidar. Então não deixe outras pessoas, mas foi homens inspirados por Deus. Homens inspirados por Deus. Mas eu vou não, deixa que a Bíblia por si se defende, porque há vários 1000 anos e vários anos ela já vem se defendendo e já tentaram, irmãos, e nunca conseguiram, irmãos, destruir as Escrituras. Então a gente tem que entender isso. E eu quero falar aqui de alguns aspectos ligados aos compromissos que nós temos que ter. E alguns interiorizados individuais. Primeiro, todo cristão deve ter o compromisso com Deus. E um compromisso verdadeiro. O cristão ele tem que deixar que Deus ocupe o primeiro lugar na sua vida. E é o texto que eu acabei de ler aqui. Esse é o primeiro compromisso de um cristão. De deixar que Deus ocupe o primeiro lugar na sua vida. Em Mateus capítulo 22, e versículo 37, está dizendo o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e com toda a sua inteligência, e de todo o seu entendimento. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, Deus, Ele tem que estar em primeiro. Deus colocou quem à prova para saber se estava em primeiro lugar, irmãos? Abraão. Abraão não tinha filho, e Deus deu a ele Isaac. E ele quis colocar Abraão à prova, se realmente ele amava mais a Deus ou o filho que ele tinha do casamento. E ele pediu o sacrifício. E ali foi um desafio muito difícil para Abraão. Mas Abraão provou para Deus que ele era digno do amor dele. Irmãos, Deus, no nosso coração e na nossa vida, Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que estar em primeiro lugar. Não é o nosso trabalho, não é o nosso bem material, não é a nossa roupa, não é o nosso dinheiro, não é a nossa vontade, não é o nosso prazer, não é o nosso deleite. Deus quer que Ele seja no seu coração em primeiro lugar. Esse é o compromisso do cristão. E às vezes Deus coloca a prova para saber se você
colocou Deus no seu coração em primeiro lugar, se Deus está na sua vida em primeiro lugar. E às vezes, irmãos, a gente é reprovado nos testes de Deus. Hoje eu vou para a igreja adorar Ele. Não surge qualquer coisa. Não, não vou para a igreja. Deus não merece ser adorado? Deus não merece um culto? Ficar em casa é melhor. Visitar uma amiga é melhor. Ir para uma lanchonete é melhor. Quantos poderiam estar aqui, mas não está? Porque outra coisa é muito mais melhor do que vir aqui. Ah, mas eu posso adorar? Não, mas a Bíblia diz que nós temos que congregar. E se hoje é um dia de estar no templo, adorando e buscando a Deus e congregando com os nossos irmãos, por que nós estamos em casa? Deus está em primeiro lugar no seu coração? Qual é o compromisso que nós temos com Deus? Já vi gente colocar cachorro, irmãos, em primeiro lugar. Já vi gente adorar tanto cachorro que parece que vira um tipo de idolatria. Então o nosso compromisso primeiramente tem que ser com Deus. E Ele tem que estar em primeiro lugar. No domingo, aconteça o que acontecer, irmãos. Chegue quem chegar lá na minha casa. Porque às vezes parece que é o inimigo. Você prepara para vir para a igreja. Hoje eu vou, decidi. Aí parece que manda. Tem gente que parece que já tem um ano que não vai lá na tua casa. Chega lá. Vem cá te ver. Bem na hora de você. Tomou banho, vestiu a melhor roupa para vir para a casa de Deus. Passou o melhor perfume. É assim ou não é? Aí fala assim: pastor, eu estava arrumado. Falei para o senhor que ia para a igreja. Fulano de tal chegou. Aí eu disse: por que não trouxe para a igreja? Irmão, na minha época que eu sou viciado de ir para a igreja. Se tem um vício que eu não larguei, e não é pecado esse vício, é ir para a igreja. Buscar Deus. Chegava a gente lá em casa, visita, estou indo para a igreja, irmão. Ah, mas vamos? Não, então fica aí. Você quer ficar aqui em casa? Não, então tchau. Estou indo, meu irmão. Fica aí, se não quer ficar, estou indo embora. Quer ir? Quer não? Então tchau. Manda, eles mandam. Vem. É que tem gente que é muito mais educado, né, que eu. Tem gente que é mais educado que eu. Nessas horas, meu irmão. Aí vai lá, chega bem na hora. Vestiu a melhor roupa, colocou o melhor perfume para vir adorar a Deus. Aí chega a visita bem na hora. Você chama para vir, não quer vir? Tchau. Nada mais vai me atrapalhar, irmãos. Buscar a Deus. Meu compromisso é com Ele, não é com o homem, não é com o pastor, não é com fulano, não. É com o Papai do céu que me deu saúde. Esse é o primeiro compromisso. Outro compromisso que eu tenho que ter. Olha aqui. Que o cristão deve ter. Com a palavra. Se o cristão tem compromisso com Deus, é certo que ele também tenha compromisso com a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes e iludidos a vós mesmos. É aquilo que eu sempre venho falando. Tem gente que só escuta, mas não pratica. Tiago 1, 22. Sedes praticantes da palavra. O meu compromisso tem que ser com a palavra. Mas no livro de Tiago está dizendo: sede praticantes com a palavra e não só ouvintes.
Olha aqui o que está dizendo no versículo 25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita e a lei da liberalidade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será feliz em tudo em que empreender. Olha aí. Olha aí. Está dizendo, aquele que não for só ouvinte, mas praticante, além de ser feliz, tudo que empreender vai dar certo. O negócio vai ser abençoado, o trabalho vai prosperar, as bênçãos vão chegar. Vai pra você ver. Em tudo que empreender. Olha aqui. 1:3. Lucas 21:34. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem e da embriaguez e da ansiedades dessa vida terrena, para que aquele dia não se precipite sobre vós da surpresa e das armadilhas. Olha para você ver. Nosso compromisso, irmãos, é com a palavra. Nós não podemos ser só ouvinte. Nós temos que ser praticante. Porque quando a gente escuta e pratica, a gente não cai nas armadilhas. A gente não vacila. A gente não erra. A gente não peca o que deve pecar, para a gente não sofrer as consequências do pecado. Porque todo pecado tem a sua consequência. Todo erro vai gerar a sua consequência. E agora vamos falar aqui sobre o segundo aspecto, ligado ao compromisso do cristão com a família. Isso aqui é muito forte. Olha só. A figura do pai e o compromisso do pai diante da família. O pai tem o dever de abençoar os seus filhos, como fez Isaac com Jacó. Gênesis 27:27. Olha só o que está escrito. E ele se aproximou e beijou o seu pai, que ao sentir o cheiro das roupas de Esaú, abençoou Jacó, proferindo: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo fértil, abençoado por Yahvé, o Senhor. A figura do pai é muito importante em uma família, para que a criança possa diferenciar entre o pai e entre a mãe, entre o masculino e entre o feminino. Mas aqui a gente vê algo muito importante. O compromisso que o pai tem que ter na sua casa. Diálogo. Porque nós vemos aqui que Isaac abençoa Jacó pensando que estava abençoando Esaú. Por causa do quê? Do cheiro, da roupa, da pele. E tudo isso porque faltou o quê? Diálogo. Então, às vezes, os pais perdem os filhos por falta de E às vezes é difícil, irmãos, nós criarmos os aborrecentes. A gente sabe criar criança, mas aborrecente não é fácil. E aí a gente estuda, assiste vídeo, vai para os expert, lê livro, porque não tem jeito, irmão.
vai na Bíblia, pede orientação ao Espírito Santo. Deus dá direção. E aqui eu vendo, elaborando, eu vi aqui, olha, um insight. Onde foi que Isaac errou? Abençoou quem não tinha que abençoar, porque não houve o diálogo. Abençoou o filho errado. Foi pelo cheiro. Foi pela roupa. E tudo isso porque não tinha diálogo. E eu já vi filho ficar triste, irmãos, com o pai, porque não havia diálogo. Porque não havia conversa. Era como se fosse tudo estranho dentro de casa. Então, às vezes é muito bom a gente sentar na mesa, conversar. Então, é muito bom a gente sentar ali pelo menos um período do dia. Se não for no café, porque estuda cedo, no almoço. Parar um pouco para escutar. Porque se a gente não escutar, alguém lá fora pode escutar. E esse alguém lá fora que pode escutar, pode ser um traficante, pode ser uma prostituta, pode ser alguém que pode perverter o seu filho. A gente tem que ter cuidado. Isaac errou, vacilou e fez o que é errado porque não tinha diálogo. A figura da mãe. A conduta da mãe para o seu filho produzia marcas psíquicas na personalidade dele. De quem? De Jacó. A mãe dele influenciou também para o que era errado. Aí fala que o nome Jacó era trapaceiro. Fala que o nome Jacó era enganador, suplantador. Mas quem foi que deu a ideia mirabolante para Jacó fazer o que é errado? Quem foi que ensinou a Jacó a mentir? Quem foi que ensinou a Jacó a fazer o que era errado? Quem foi que deu a ideia para Jacó fazer o que era errado? Não foi Jacó que inventou, não foi Jacó que mandou a estratégia, não foi Jacó, foi a mãe. Então a gente tem que ter cuidado como pai, no que estamos instruindo ou ensinando. Principalmente criancinha, irmãos, eles não mentem não. Principalmente aqueles pais que gostam de dever e não gostam de pagar. Aí chega o cobrador lá na porta. Olha lá. Ixi, corre lá e fala que papai não tá, ou mamãe não tá. Aí chega lá, ó, mãe mandou te dizer que ela não tá. Não mente, irmão. Eu vi um vídeo, irmão, de verdade. A mãe estava lá. E aí dizendo assim, eu vi um vídeo mesmo na internet, eu vi. A mãe disse, olha, ele não tá. Aí o filho falou assim, tá sim, ele tá lá. Aí, ó, tá vendo? Menino não mente. A mãe ensinando o filho a mentir. Aí depois que o filho mente, ela quer bater, quer brigar. Mas quem é que está ensinando o caminho errado? Quem é que está ensinando um mau exemplo? Olha aqui. Gênesis 25, 28. Aonde está o erro dos pais sobre questão de preferência? Olha só. Que causa também transtorno psíquico em crianças, e a gente tem que ter cuidado sobre isso. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Quando nós temos mais do que um filho, cuidado com as suas preferências.
Eu mais minha esposa, nós temos 3 filhos agora, mas antes era 2. E a gente sempre teve, as 2 sempre foi rápido. E foi rápido, foi uma e depois antes de, já logo a outra. Não esperou nem desmamar, uma e já foi para a outra. Pode ver que pernambucana velha é ligeira. Olhou, embuchou. E aí, era assim, no aniversário. Uma faz 22 de maio e a outra 4 de setembro. Quando comprava o presente para uma de aniversário, já comprava para outra. As 2 ganhava. E geralmente, quando uma ganhava, a outra não ganhava, a gente não aceitava. E quando uma era mais elogiada, a outra não. Ou então, quando uma era mais bajulada, a outra não. A gente não gostava, porque sempre vinha essa questão de preferência. A gente não aceita muito isso. Principalmente até na família. Porque isso gera trauma. Então, geralmente, essa questão de preferência, isso gera trauma. Esse negócio de pai preferir mais um do que o outro. Esse negócio de pai abençoar mais um do que o outro. Na hora de corrigir, um pode até apanhar mais do que o outro, porque merece apanhar. Mas na hora de abençoar ou de fazer alguma coisa que é requisito, tem que ser igual. Na hora de amar, tem que ser igual. Não tem que ter preferência de carinho. Porque olha só o que aconteceu aqui nessa história. Com essa questão de preferência. Isaac preferia mais Esaú, gostava mais de Esaú. Mas Rebeca preferia Jacó. E olha a guerra que aconteceu no meio da família. Um teve que fugir, porque o irmão queria matar. E a mãe, que amava muito o filho mais querido, morreu sem ver. E o outro ficou lá, com ódio no coração, e o pai ficou sem ver. Então as consequências vêm, irmãos. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado porque o compromisso dos pais é orientar os filhos a fazer o que é certo, dar o destino certo, segundo as escrituras sagradas. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Olha só aqui, Lucas. Capítulo 2, versículo 51. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré. E lhe era sua mãe, entretanto, e meditava silenciosamente em seu coração sobre todos estes acontecimentos. Ou seja, Jesus também era obediente a seus pais. Não era porque ele era Deus que ele era desobediente. Os filhos também tinham o compromisso de ser obediente a seus pais. Os pais têm o compromisso de dar orientação certa aos filhos, mas os filhos também têm que ter o compromisso de ser obediente aos seus pais. A mãe ou o pai que dá tudo para o filho, alimenta nele a falsa ideia de que todos irão fazer a vontade dele na hora que ele bem entender. Cuidado. Os nossos filhos têm que entender uma coisa, irmãos. Que nem tudo que eles querem, eles podem ter. Filho que só fica recebendo sim, 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 uma hora a gente estraga ele.
Porque vai chegar um tempo que a gente, uma hora, não vai dar conta de dizer sim, e aí quero ver. E o mundo também vai dizer não. E se ele não conseguir passar por uma... E, olha, irmão, a frustração faz parte do processo da nossa vida. E às vezes são as frustrações que nos fortalecem. São decepções, frustrações, que fortalecem a nossa mente, a nossa alma. Nós temos que passar, irmãos. E às vezes nós passamos na nossa família, porque é o ambiente que nós vivemos, temos que passar. E geramos isso aí. E é o processo da nossa vida, da nossa caminhada. Porque se não passarmos por isso aí, quando chegarmos lá na frente, ou tivermos um relacionamento, ou os nossos filhos tiverem um relacionamento, e eles passar por uma frustração pela primeira vez, vai suicidar, tirar a vida, porque nunca passou. Então a gente tem que ter cuidado. De ser super protetor demais. De dar tudo o que quer. Então, cuidado, pai. Não dá tudo o que o seu filho quer. Esse negócio da gente falar assim, aí eu passei por tanta dificuldade, eu passei por tanta isso, eu passei por tanto aquilo, eu passei por aquilo, hoje eu estou bem, e o que eu passei, meu filho não vai passar, irmão. Você só está onde você está, você só chegou onde você chegou, porque você passou pelo que você passou. Você só é forte emocionalmente porque você passou pelas lutas e os problemas e as dificuldades que você passou. Porque se você não tivesse passado, você não era a pessoa que você é. Então, às vezes nós passou fome, passou privação disso, daquilo, aí não, a gente tem que comer melhorzinho um pouquinho também, não deixar nosso filho passar isso, né? Mas outras dificuldades e tal, a gente tem que gerar uma dificuldadezinha. Eu fico vendo a águia, irmãos. A águia, quando quer ensinar o filhote a voar, o que ela faz? Ela tira as plumas e coloca espinhos. Ou seja, ela tira o conforto do ninho e começa a colocar o quê? Desconforto. Para o quê? O filhote sair. Senão ele não sai do ninho. Às vezes o pai faz isso com a gente. Coloca um desconfortozinho para a gente começar a dar voos mais altos. Olha só outra coisa. Os deveres do casal cristão. Ele deve zelar pelo seu relacionamento. Olha só que coisa mais linda. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. Ele deve se sujeitar e entregar ao seu cônjuge. Ó, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para a sua esposa. E da mesma forma a esposa para com o seu marido. É de compromisso a esposa se sujeitar ao marido e o marido se sujeitar à sua esposa. Tem que ser, irmão. Aí não adianta a mulher falar assim, eu não vou ser submissa a meu marido. E esse negócio de ser submissa, irmão, não é ser tapete não, viu? Porque tem mulher que acha, não, é porque o marido tem homem. Deixa eu te falar aqui. Tem homem que acha que a mulher ser submissa é fazer de capacho, fazer tapete. Existe isso não, viu, marido? Submissa é submissão, é uma missão, viu? É uma missão que Deus deu aos dois. Ela vai ser submissa a uma missão. Ela vai lhe auxiliar. É uma mulher, ela foi feita para ser uma auxiliadora. Aí depois, quando fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, aí depois tem um negocinho lá que vem mais à frente. Mas vós, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou como Cristo amou como é que foi que Cristo amou a igreja? Deu o quê?
Você está dando a vida pela sua esposa, Márcio? Porque tem cabo aí que não está dando nenhum fio de cabelo pela mulher e quer que é a submissão dela. Porque se a mulher sente que o cabra está dando a vida por ela, está se matando por ela, meu irmão, a mulher é submissa sem você exigir isso dela. Você não precisa exigir submissão da mulher desde que ela veja que você está se matando por ela. A mulher que vê que o camarada dá a vida por ela e pela família, ele não precisa de exigir submissão dela. Ela mesmo se submete de livre e espontânea vontade. Mas a Bíblia aqui está dizendo que a mulher tem que se sujeitar ao marido e o marido tem que se sujeitar à mulher. É um compromisso de um casal. Nós temos que ser esse compromisso. Para com o casal. Olha só que Efésios também, capítulo 5, versículo 22 diz: esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissa ao Senhor. Tem que haver respeito. Porque quando acaba o respeito, irmãos, acaba o casamento. Não deixe o casamento de vocês acabar o respeito. A pior coisa que tem é quando um casamento acaba o respeito, irmãos. Misericórdia. Respeita. Respeita um ao outro. E isso é muito importante. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, igual de modo as esposas estejam tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e santificou por ela. Pronto. E aqui está. Sobre a submissão da igreja. Terceiro compromisso para nós finalizar aqui a palavra. Compromisso do cristão com a igreja. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: porquanto assim como o corpo é uma só unidade, possui muitos membros, e de todos os membros o corpo ainda que muitos constituem um só organismo, assim também ocorre uma relação com Cristo. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. O compromisso do cristão com a igreja. Um cristão não pode bater no peito sozinho e dizer que é igreja. Dizer assim, ministério abre que é igreja, não. Eu não posso dizer assim, eu sou a igreja, não. A igreja somos todos nós. Agora, eu e você podemos dizer que somos membros da igreja. E fazemos parte do corpo de Cristo. Porque a igreja, ela é um corpo. E nós somos membros deste corpo. E fazemos parte. E não adianta a mão dizer que é igreja. Não adianta a perna dizer que é igreja. Não adianta o antebraço dizer que é igreja. Cada um tem a sua funcionalidade. Nós somos um corpo e nós somos membros de um corpo. E fazemos parte da igreja. Fazemos parte de um corpo. Fazemos parte. E o nosso compromisso, irmãos, é na igreja. Fazendo parte do corpo de Cristo. Como membros unidos. Cumprindo a função, cumprindo o nosso compromisso. De promover a glória de Deus, de promover o reino dos céus.
de ganharmos almas para o Senhor Jesus. E crendo que Deus fará coisas grandiosas. Até que Cristo volte, irmãos. Nós temos que congregar, trazer pessoas para a transformação. Batizamos no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é passageiro. Mas até que Jesus venha, nós não podemos voltar. Até que Jesus venha nos buscar, nós não podemos apresentar com Ele de mãos vazias. Nós temos que nos apresentar, irmãos, com as mãos cheias de almas para apresentar a Ele. Lá nós vamos ter galardão, nós vamos ter uma coroa. E na nossa coroa nós vamos ter pedras. E cada pedra é uma alma que você ganhou, uma alma que você trabalhou. Então nós temos um compromisso de povoar o céu. E nós cremos que Deus vai fazer coisas grandiosas nesse ministério. Aqui. Através da minha vida, através da sua vida. Nesses dias que se seguem, nesse ano de 2023. Deus vai te usar. Vai chegar pessoas com problemas, vai chegar pessoas contando dificuldades, contando problemas para você, e você, tem uma solução para o teu problema. E que solução é? Vai lá na minha igreja, tem culto na quarta, tem culto no domingo. Deus tem uma palavra para o seu coração, vai acalmar a tua alma, vai mudar a sua vida. Mudou a minha, vai mudar a sua. Deus vai fazer coisas grandiosas. Você quer experimentar? Vem. Escuta um dia sem compromisso. Experimenta. E eu creio, irmãos, que o Espírito Santo é que convence. A palavra é que transforma. Só convida e deixa que o Espírito Santo faça a parte dele. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quem crê fica de pé e nós vamos orar no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai. Nós vamos te pedir aqui nesta noite, que esse cristão, ó Deus, que aqui